Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma apresentação dos produtos Dell Software. Hoje falaremos do Toad para Oracle, que tem como objetivo a redução de custos e o aumento da produtividade na administração e desenvolvimento do banco de dados. Meu nome é Gustavo Carneiro e eu sou o consultor de soluções estratégicas da Dell Software Brasil e especialista nas ferramentas de gerenciamento da informação. Na nossa agenda falaremos um pouco sobre a Dell Software e o portfólio. Na sequência, vou explicar os produtos Toad Spotlight para Oracle. Falaremos então das funcionalidades, algumas justificativas de vocês adquirirem as ferramentas, quais ofertas temos para o mercado. E numa segunda etapa, faremos a demonstração ao vivo com uma sessão de dúvidas através do chat. Vocês já conhecem a Dell Computadores como fabricante de hardware, servidores, estações de trabalho, notebooks, workstations, storage, network. Porém, com a finalidade de se tornar um fornecedor de soluções fim a fim, a Dell Software veio agregar ofertas de produtos que ajudam a resolver os desafios e necessidades da TI, atendendo projetos complexos de forma totalmente abrangente, não somente com a lata, com o hardware, mas também com soluções de software. Então a Dell Software é uma vertical da Dell que fatura hoje 2 bilhões de dólares anualmente, temos 6 mil funcionários, 1.600 engenheiros e 2.500 pessoas no time de vendas e atendimento ao cliente. Temos 1 milhão de clientes assíduos conosco, renovando a manutenção e compartilhando novas funcionalidades e necessidades para que essas funcionalidades estejam presentes nas futuras releases dos produtos. 90% das 1.000 maiores empresas do mundo são clientes Dell Software. Temos hoje 3 milhões de membros da comunidade Toad World. Temos 9 produtos nos quadrantes mágicos do Gartner. 14 bilhões de dólares foram investidos pelo Michael Dell em propriedade intelectual e melhoria das ferramentas nos últimos 6 anos. E hoje vamos conversar da ferramenta número 1 pelo IDC para desenvolvimento e administração de banco de dados. O portfólio Dell Software é abrangente. Nele temos 4 pilares principais que atendem às necessidades das empresas de vocês. O pilar de transformação, que cuida especificamente da administração e gestão do data center, seja ele local ou em nuvem. Então, se vocês precisam de um software de gestão de virtualização, vocês têm aqui como utilizar o Foglight, que é vendido em cartuchos, e independente do hypervisor que vocês utilizem, seja ele VMware, Microsoft, Citrix, vocês podem estar utilizando o Foglight for Virtualization para administrar o ambiente virtual de vocês, delimitar recursos e acompanhar o desempenho desse ambiente. Além disso, se vocês precisarem de gerenciamento de performance em geral, vocês podem usar cartuchos que ajudam vocês a entender, desde um evento, a aplicação, até mesmo quanto é trafegado na rede por causa daquele clique, daquele evento, e qual query do banco de dados tem a ver com aquele evento, onde vocês conseguem então administrar a performance dos aplicativos de vocês. Tem também um software chamado Case, que trata toda a parte de gestão de endpoints. Aqui você tem não só a gestão do hardware, mas você também tem a gestão do software. Então vocês conseguem ver qual software está instalado na máquina, no caso de uma auditoria, quem está usando aquele software, distribuir softwares através da aplicação pela empresa. Então é uma solução bastante completa e robusta para a administração de endpoints. Além disso, temos uma gama de aplicações que tratam migrações para o Windows. Como eu digo para o Windows, eu digo migração de AD, integração com Office 365, migração de outras soluções de correio que não sejam Microsoft para Exchange, enfim. Uma série de ferramentas que tratam esse tipo de migração para essa plataforma. No pilar de conectividade, temos as principais funcionalidades para quem necessita de trabalhar com dispositivos móveis, tablets, telefones, enfim. Então nós conseguimos entregar aplicativos virtualizados nesses dispositivos móveis. Temos também a forma de virtualizar as estações de trabalho utilizando o WISE, que é um thin client inteligente, onde vocês têm economia no gasto de hardware e entrega de aplicações de forma bastante eficiente. Além disso, gerenciamento dos dispositivos móveis e a parte de segurança, caso vocês precisem, aí, por exemplo, apagar o dispositivo ou ter uma criptografia. No pilar de proteção, nós temos aí a segurança empresarial, onde nós temos toda a parte de segurança de e-mails e integração também com a segurança de endpoints através do Case. E aqui nós temos um software para gerenciamento de identidade e acesso, onde vocês conseguem unificar os logins dos sistemas de vocês. Então, se você tem um login no AD, um login no LDAP, um sistema de ERP ou algum outro sistema que vocês precisem estar fazendo a integração, o Identity Manager consegue tratar esses logins, um ponto único de troca de senha, e também diz a vocês quem tem acesso ao quê, quem deveria e quem não deveria ter acesso a um determinado sistema.
E além disso, a parte de segurança de rede que é feita com SonicWall, um firewall bastante conhecido no mercado, muito respeitado e premiado aí como firewall de Next Generation. Para a parte de proteção de dados, a gente tem uma suíte que chama Dell Data Protection, que vai desde o software de backup até software de recuperação e desastre e também restore a nível empresarial, granular. Então, se eu precisar fazer o restore de uma chave de registro de uma máquina física ou virtual, eu posso fazer sem a necessidade de restaurar a máquina e tem também proteção total para o meu ambiente virtual. Eu respondo pelo pilar de gestão da informação, onde a gente trata aqui as ferramentas de integração de aplicativos e dados e replicação de dados, a parte de análise Big Data e estatística, toda a parte de BI e também a parte de gerenciamento de banco de dados, desenvolvimento para banco de dados. Quando falamos especificamente do pilar de gestão da informação, eu sempre divido em 3 tópicos principais. Gerenciamento, onde existem 2 perfis. O desenvolvedor do banco de dados, que é quem faz a modelagem, codificação, vai fazer um tuning dos códigos, enfim, vai estar trabalhando em cima disso. E para isso nós temos um produto que é o Toad para desenvolvedor. E também o perfil do DBA, que é quem trata da manutenção, automatização das tarefas, a parte de performance do dia a dia. E para isso nós temos o produto que é o Toad para DBA, que vai atender essas necessidades. Temos também o Spotlight, que é o dashboard, onde vocês conseguem monitorar o banco em tempo real e acompanhar o que está acontecendo na SGA, na PGA, como é que está o teu buffer, os teus redo logs. E aqui também nós temos, no caso de replicação, o SharePlex Manager, que administra todas as replicações de Oracle que vocês tenham na empresa, seja Oracle para Oracle ou Oracle para qualquer outra plataforma. Então aqui a gente já cai no perfil da integração, onde eu comecei a falar da replicação, e o SharePlex é o aplicativo que faz isso, ou seja, ele é um produto que replica statements SQL. Então se você precisa replicar de Oracle para outras bases de dados, seja SQL, DB2, Sybase ou outras bases que utilizam a DBC, você pode estar fazendo isso através do SharePlex e você também pode replicar de Oracle para Oracle, fazer aí a replicação distribuída ou fazer a replicação centralizada, sempre falando de statements SQL. Então, quando nós fazemos esse tipo de replicação, nós podemos inclusive auxiliar numa migração. Imagina que você tem um Oracle 9 e precisa replicar para um Oracle 11, no caso. Se você tem esse cenário, o SharePlex é o produto ideal. Ele vai ler os redo logs, os archive logs do teu Oracle 9 e vai fazer a replicação disso para o seu Oracle 11, de forma que o Oracle 11 vai escrever statements SQL. Depois, então, você pode habilitar as funcionalidades do Oracle 11, fazendo aí a migração de forma simples e transparente. Inclusive, você pode fazer a replicação invertida, no caso de um rollback, de uma necessidade de rollback. Além disso, a gente tem toda a parte de integração de dados, que também é feita com o SharePlex, mas se vocês precisarem de fazer integração de dados entre aplicativos utilizando serviços na nuvem, a gente tem o Boomi. O Boomi foi uma aplicação premiada, que ele vai fazer integração de aplicativos diferentes utilizando recursos da nuvem. Ou seja, se vocês precisam aí, sei lá, fazer a integração entre o CRM de vocês, um Salesforce com um Dynamics, por exemplo, vocês podem utilizar o Boomi sem a necessidade de estar usando o servidor de staging. Ele já tem essa inteligência, esse depara entre os aplicativos usando recursos da nuvem. E para a parte de investigação, né, que eu chamo aqui de investigar, a gente tem toda a parte de Data Analytics, onde você consegue tratar aqui, por exemplo, queries cruzadas, mining, estatísticas, tratamento de informações preditivas, enfim, tudo que vocês precisarem fazer de análise dá para fazer aqui, tá? E aqui no Data Discovery, vocês conseguem fazer, por exemplo, acesso, provisionamento, integração e self-service. Como que funciona isso? O Toad Data Point, ele consegue cruzar dados para vocês. Se vocês têm, por exemplo, um produto que vocês vendem via site e vocês têm o Google Analytics analisando de onde estão vindo as conexões no site de vocês por estado brasileiro, e vocês querem também, tem uma pesquisa, né, que vocês pagaram uma empresa para fazer, de quanto que é a renda média do brasileiro por estado. Vocês têm isso na planilha Excel e tem queries no teu Oracle aí, por exemplo. Se vocês precisarem fazer o cruzamento de todas essas informações, o Toad Data Point faz esse cruzamento e acessa o Excel, o Google Analytics e o teu Oracle e vai te entregar aí informações relevantes para você estar trabalhando. E aí você pode publicar essas queries, essas informações dentro do Toad Intelligence Central, que é exatamente um repositório, uma grande central de dados que eles ficam disponíveis para os seus analistas de negócio, para os seus cientistas de dados estarem consumindo a informação através de um portal centralizado. E por que eu chamo isso aqui de soluções Dell? Porque você tem por baixo, suportando essas soluções de software também,
os servidores Dell, a parte de networking Dell e a parte de storage Dell, que tem condição de montar tudo isso aqui através de um grande portfólio de soluções. Se vocês não tiverem hardware Dell, mesmo assim, vocês podem tá trabalhando com softwares, mas se vocês quiserem montar um projeto, nós temos como atender desde o servidor até mesmo softwares para administração e descoberta de dados aí. Todas essas soluções que eu tenho falado para vocês são soluções que têm muitos anos de mercado e têm sido premiadas constantemente. Acabamos de ser premiados pela Database Trends and Applications como a escolha do editor para 2015 como melhor solução de administração de banco de dados, que é o Toad para DBA Suite. Aqui nós vencemos o Oracle Enterprise Manager, vencemos e também complementamos, né? Aqui também temos a melhor solução para desenvolvimento de banco de dados, que foi o Toad Development Suite. Aqui nós superamos em muito o SQL Developer e também para outras plataformas como o Microsoft SQL Server, a gente também venceu aí o Visual Studio Management Studio, tá? E para a parte de replicação e streaming, né, de banco de dados, o SharePlex venceu aí concorrentes como o Infosphere e o Typical Streambase. Antes de falar de qualquer produto, é sempre interessante que a gente se baseie em alguma coisa. E eu gosto de me basear no estudo da Unisphere Research, feito em parceria com a Dell, que entrevistamos 300 DBAs no mundo e levantamos quais eram as principais tarefas que esses DBAs enfrentavam no dia a dia, quais eram as maiores dificuldades. Se vocês precisarem ler o artigo, fiquem à vontade que no final da apresentação eu vou compartilhar esse link com vocês aqui, ok? Mas o que esse estudo revelou? Que 5 maiores desafios dos DBAs hoje é a parte de manutenção, que trata backup, alertas, problemas de integridade, desfragmentação, a parte de desempenho, onde tratamos disponibilidade dos dados, diagnóstico, melhorias, tuning, né, dos ambientes, a parte de configuração, novas funcionalidades, patches e upgrades, toda a parte de gestão de mudanças no esquema, o que vem do desenvolvimento e vai para a produção, né, e também a parte de segurança, auditoria, configuração e documentação. Então, com base nessas dificuldades, nós tivemos a certeza de que as ferramentas do Toad são as ferramentas ideais para estar auxiliando os DBAs. Queria apresentar para vocês o Toad, dizer de cara que o Toad é uma aplicação, né, um conjunto de aplicações onde mais de 3 milhões de profissionais usam para diferentes plataformas, seja ele Oracle, SQL, DB2, Sybase, enfim, né? Então, conheçam a comunidade toadworld.com, que é a comunidade da qual esses 3 milhões de profissionais são membros e fazem parte. Alguns dos motivos para o pessoal gostar tanto do Toad e para o Toad estar sempre sendo premiado, né? Ele foi a ferramenta número 1 de desenvolvimento e otimização de bancos de dados aí pelo IDC pelo 3º ano consecutivo. Esses dados são de 2011, então nós temos 2012, 13 e 14 aí como Toad como a melhor ferramenta, né? A interface é intuitiva e semelhante para qualquer plataforma, incluindo a nuvem. Então, se você tem Oracle, SQL, DB2, Sybase e outras bases de dados na empresa, vocês podem estar utilizando a mesma interface para gerenciar essas plataformas diferentes. 15 anos de experiência comprovada e excelência no mercado. 3 milhões de profissionais hoje fazem parte da comunidade Toad World e usam as ferramentas para diversas plataformas. Ele foi citado aí na lista, sempre na lista SD Time 100, como categoria de Database Integration por anos consecutivos e foi o vencedor aí do TechEdge 2014 como ferramenta de desenvolvimento para Oracle aí. O Toad surgiu em 1994. Na verdade, o símbolo é um sapinho, mas a sigla significa Tools for Oracle Application Development. E foi construído em cima de uma comunidade, assim como uma distro de Linux, onde os DBAs se reuniram junto com desenvolvedores, né, para escolher e para debater a respeito de como eles poderiam fazer algumas coisas em Oracle. Então, por exemplo, como é que eu vou administrar meus backups de catálogo RMAN? Como é que eu vou tá fazendo aí a desfragmentação de table spaces? Eu queria uma ferramenta que tivesse um advisor de index, que pudesse ser um advisor para reescrita de código. E a ferramenta fez tanto sucesso nesses 10 anos que em 2004, né, ela abriu para novas plataformas como SQL Server, DB2 e MySQL, que é gratuito. Se vocês tiverem MySQL na empresa de vocês, é só instalar e baixar e instalar, na verdade, né? E aí nós atingimos os 3 milhões de usuários, chegando aí então a dividir a ferramenta em 3 perfis, um perfil específico para BI, um perfil para desenvolvedor e um perfil para DBA. E hoje a gente trabalha com diversas plataformas que vão ajudar vocês aí na empresa de vocês aí. Bom, além disso, eu sempre gosto de explicar como que a ferramenta pode ajudá-los, né, quando a gente trata especificamente de cada perfil. Então,
o ciclo de vida do banco de dados e das informações das empresas funciona da seguinte forma. Geralmente aqui, nas informações, sempre tem alguém que solicita, ou o dono da empresa, ou o CEO, ou alguém que está necessitando aí de um sistema ou de alguma solução que vai resolver um problema da empresa. Então, seja um sistema pronto, um RP pronto, ele vai ser customizado, ou seja uma aplicação que vai ser desenvolvida internamente, né? O perfil do desenvolvedor, ele começa aqui atrás, nos requisitos e no desenho, aonde ele vai estar fazendo todo esse trabalho aí, depois desenvolvimento, né, escrita do código, testes aí e garantir de que esse código está correto, fazer a parte de QA aí, e aí então isso vai ser migrado para a produção quando o DBA assume a responsabilidade por esse ciclo, por essas informações do ciclo, onde ele vai administrar, vai fazer toda a parte de diagnóstico e TANI aí, resolução de problemas e também gerenciar as mudanças que vão vir aí do desenvolvimento ou da homologação para a produção. E finalmente, isso aqui vai gerar novas informações onde o time de BI vai trabalhar essas informações e vai entregar isso aqui para os analistas de negócio, para os cientistas de dados estarem trabalhando e devolvendo essa informação para os demandantes. Então, pode ser que depois esse ciclo se repita de forma infinita aí, trazendo novos requerimentos, novos desenhos, novos desenvolvimentos, enfim. Ok? Como que o Toad pode auxiliar vocês então a maximizar recursos, né, e economizar? Primeiro, ele suporta diferentes plataformas, então Oracle, SQL Server, plataformas de BI como Teradata, DB2, MySQL, Sybase, gerenciamento do banco no Amazon, no Azure, ou então Big Data com Hadoop e outras bases de dados, né, outras formas de tratar Big Data aí, o Toad tem suporte. Além disso, ele é a ferramenta número 1 para banco de dados, né? Foi eleito aí a melhor ferramenta para profissionais de banco de dados, sejam DBAs, sejam desenvolvedores ou sejam analistas de negócio, com mais de 3 milhões de usuários aí da comunidade toadworld.com. E são soluções inovadoras, ou seja, nós tratamos desde a administração, desenvolvimento, ETL, otimização dos SQLs, gerência de mudanças, a parte de modelagem, engenharia reversa e também a parte de gerência de desempenho com as ferramentas da suíte do Toad. Os seus maiores desafios hoje em dia podem ser atendidos de forma tranquila com as ferramentas que a gente tem. Ou seja, se você vai fazer a manutenção manual dos seus bancos de dados, né, o Toad auxilia a verificar a saúde do banco, identificar problemas, gerenciar usuários e permissões. Na parte de desempenho de aplicativos, vocês conseguem identificar SQLs problemáticos utilizados pelo sistema de vocês aí, garantindo o desempenho desses códigos aí no banco de dados. E para a parte de desempenho do banco, né, através do Spotlight, vocês conseguem diagnosticar gargalos, executar aí melhorias no código, trocar o plano de execução, então ter um Index Advisor com o SQL Optimizer, né, garantindo aí um excepcional desempenho do banco de dados de vocês. Para a parte de disponibilidade, tá? Toda redução de impacto em migrações, aplicações de patches e mudanças no ambiente, como eu expliquei, dá para vocês estarem tratando a migração aí, fazendo comparação aí, por exemplo, entre base de dados e replicação também utilizando o Shareplex, né? A parte de código e qualidade, vocês podem garantir a qualidade do código que vai entrar em produção sem ciclos adicionais no desenvolvimento, ou seja, tem como vocês usarem o Benchmark Factory para poder estar fazendo toda a parte aí de administração do ambiente de vocês aí, e vocês geram código no ambiente de desenvolvimento e fazem carga, geram testes de carga e estresse com a quantidade de usuários em workloads para administrar isso aí quando isso for para produção. E também padronização. A ferramenta integra com várias outras ferramentas para gestão de código. Então, por exemplo, a Team Foundation, ou então se vocês estiverem usando aí a parte de gestão de código via File Server, vocês também podem fazer, enfim. Então, aqui a frase de um dos nossos clientes de Toad, que diz o seguinte: o que torna o Toad único é a sua facilidade de uso e a quantidade de recursos. Nenhum outro produto permite automatizar as tarefas rotineiras da forma como o Toad faz. Quais seriam então os benefícios do Toad? Aumento da produtividade, porque vocês acabam reduzindo drasticamente o tempo gasto para realizar tarefas complexas envolvendo banco de dados. Melhoria do desempenho, que aqui vocês vão conseguir identificar e fazer o diagnóstico e resolver problemas de forma rápida, independente da versão do Oracle que vocês tenham, seja Standard ou Standard One ou até Enterprise, vocês vão ter os mesmos recursos. No caso do Enterprise, vocês terão a integração com os packs de diagnóstico e TANI, se já tiverem, né? E mais qualidade, porque vocês vão acabar fazendo, o time de vocês vai trabalhar obedecendo padrões internos oferecidos pelas ferramentas e entregar aí aplicativos com altíssima qualidade. Então,
onde que o Toad pode complementar e ajudar vocês na plataforma Oracle, ok? Na parte de requerimentos e desenhos, voltando aqui ao ciclo de vida do banco de dados das informações, né? No perfil do desenvolvedor. Como que o Toad ajuda em requerimentos e desenhos? Né? O Toad tem o EA Diagram, onde vocês conseguem trabalhar toda a parte de diagramação do banco de dados de vocês de forma gráfica e depois gerar o script desse banco. Além disso, vocês também podem fazer engenharia reversa do banco de dados, tá? Vocês podem fazer essa engenharia aí não só para a plataforma Oracle, mas para bancos de outra plataforma, trazendo aí toda a parte de estrutura relacional do banco de dados para que vocês possam depois, é claro, respeitando algumas questões de migração manualmente, vocês possam estar, por exemplo, levando aí um banco de dados de outra plataforma para o Oracle, né? Além disso, tem o Schema Browser, que aqui vocês conseguem fazer toda a procura e gerenciamento dos objetos de forma simples. Vocês simplesmente clicam nos objetos que vocês querem, seja ele tabelas, ou views, ou procedures, enfim. E aqui vocês têm várias informações daqueles objetos. No caso aqui para as tabelas vocês veem as colunas, os índices, vê outras informações, o script da tabela, quais são os grants. Então vocês têm um browser poderoso para gerenciar objetos no banco, né? Para a parte de desenvolvimento especificamente, vocês têm o Team Coding, onde vocês conseguem se conectar aí com o Team Foundation da vida, da Microsoft ou com outras ferramentas e vocês fazem aí o versionamento dos códigos de vocês. Então, por exemplo, na versão 1, né, comparando com a versão 2, qual é a diferença? Aqui na versão 2 eu tenho uma variável nova e uma linha nova que eu não tenho ali na versão 1, por exemplo, né? Vocês também podem trabalhar com code snippets, ou seja, se vocês têm que escrever um determinado statement, vocês podem simplesmente apertar Ctrl espaço e aí o editor vai montar para você o statement aqui, basta vocês colocarem os argumentos que vocês precisarem. Além disso, para testes IKEA, né, vocês têm a opção de utilizar o Code Analysis. Ele vai fazer análise dos códigos SQL de vocês dentro do banco de dados e vai trazer para vocês aqui um advisor do código. Por exemplo, se vocês têm aqui a definição de uma variável do tipo numérica, a aplicação vai dizer para vocês, evite definir uma variável sem falar o subtipo. Senão depois, como é que você vai fazer um join entre um número real e um número inteiro, por exemplo? Só dando um exemplo aqui, né? Além disso, vocês têm também o Code Tester, onde vocês conseguem montar casos de teste para que os desenvolvedores possam estar usando esses casos de testes aí para o desenvolvimento de vocês aí, tá? Além disso, tem o Debugger, onde vocês vão colocar os breakpoints e vão escolher as variáveis para vocês verem os valores dessas variáveis e vocês vão acompanhar aí os valores dessas variáveis nos loops de vocês aí, né? E aí vocês têm o SQL Optimizer, que é uma parte fantástica do produto, onde vocês pegam um statement SQL e com base num algoritmo nosso de inteligência artificial que é construído em cima das best practices de desenvolvimento de PL/SQL ou de SQL, vocês conseguem reescrever o código ou fazer uma mudança no plano de execução, caso esse código não seja de vocês, ou então tem um Index Advisor para vocês estarem tratando aí a criação de índices ou a melhoria de índices. Então aqui, por exemplo, a ferramenta vai pegar esse código e vai começar a reescrever alternativas com base no custo do plano de execução, procurando a que tiver menor custo. E aí vocês podem também medir o tempo de execução disso, vendo aqui qual que é a alternativa original, e aqui vocês já vão acompanhar a mudança, por exemplo, aqui ele está fazendo um subselect, né? E aqui, em quanto tempo essa alternativa 26, que está com o troféuzinho aqui, que seria campeã, executaria. E aí vocês podem finalmente ver o tempo gasto para executar essas queries aqui, né? E podem selecionar essas queries e clicar aqui em comparação e ver a comparação entre elas, inclusive com a query original, e também gerar um relatório para finalidade de auditoria, ok? Vocês também têm o Profile, que vai traçar o perfil do código de vocês. E aí, especificamente para a parte de migração, vocês têm o Benchmark Factory, no qual vocês conseguem pegar alternativas, né, de reescrita de código ou carregar workloads específicos aqui dentro e tratar, por exemplo, como é que seria o desempenho daquele determinado código, daquele determinado statement SQL para 1, para 20, para 50, para 100, para 1000 usuários, por exemplo, para vocês verem aonde que vocês teriam que trabalhar no caso de um crescimento na produção ou de uma troca de hardware, por exemplo. Então aqui, por exemplo, a gente vê que essa alternativa vermelhinha aqui, que é mais rápida para um usuário, quando a gente chega aqui, por exemplo, em 75 usuários, ela fica extremamente lenta. E essa aqui, por exemplo,
que parecia ser mais lenta, quando a gente chega aqui, a senha usuários ela acaba sendo mais rápida, enfim. Mas a alternativa que a ferramenta deu aqui como campeã, ela continua mais rápida em todas as situações, né? Vocês também têm a parte de comparação entre esquemas, onde vocês podem gerar relatórios de comparação, né? E vocês podem fazer esse comparativo entre bases, por exemplo, produção e desenvolvimento, esquemas de produção e desenvolvimento, ou vocês podem também estar fazendo a comparação aí visual através do modelo, ou fazendo ela aí textual, linha a linha, item a item aí, ok? Para a parte de administração, aqui já caindo no perfil do DBA, né? Vocês têm uma interface única, uma console única, super simples de utilizar com o Toad, onde você faz a conexão para o teu Hack, para o teu Exadata, para o teu Oracle normal, ou então para o teu mainframe, enfim. E aqui você vai ter as bases disponíveis, onde você já pode clicar aqui em várias opções e ver aqui objetos, gerenciar usuários, table spaces, e também clicar com o botão direito e executar diversas ações aqui, como por exemplo fazer um session browser, ou então fazer um trace, executar um script, fazer um health check no banco, fazer aqui uma pesquisa de AWR aqui, ou então, por exemplo, gerar relatórios aqui de ADDM, né? Chamar o Spotlight daqui, que eu vou falar um pouquinho dele lá para frente, gerar um backup RMAN aqui, por exemplo, apenas clicando com o botão direito, fazer um diferencial, um incremental, enfim. E aqui vocês já vão ter algumas informações já de cara sobre a instância, o banco, as sessões, as top sessions, enfim. Tá? Aqui é um exemplo que eu uso de forma simples, por exemplo, de comparar usuários da produção com o desenvolvimento. Então você pode vir aqui em usuário, clicar com o botão direito e comparar com outro objeto, escolher aqui um usuário da produção com um usuário do desenvolvimento e ver linha a linha quais são as diferenças entre eles, né? Aqui você também poderia clonar um usuário, aqui você poderia dar um alter user aqui e conceder permissões ou retirar permissões, simplesmente dar um lock, um unlock, expirar uma conta, tudo de forma simples, gerar o script desse usuário de forma simples aqui, apenas clicando com o botão direito, né? Vocês também podem gerar relatórios de health check do banco de dados de vocês, com vários tipos de verificações. Então, por exemplo, vocês podem marcar aqui e colocar o mouse em cima, ele vai dar o detalhe de cada item aqui que vocês estão especificando. Vocês podem setar thresholds. Então, quando o meu índice atingir X% de fragmentação, me avisa, me diz, enfim. E aqui, com base nesse health check, vocês podem rodá-lo, ele, por exemplo, uma vez por dia, e ele vai dar a diferença entre a última execução. Então, vocês podem acompanhar o que mudou no banco de dados de uma execução para outra execução. Um usuário novo criado, um grant concedido, uma tabela modificada, enfim, né? E como eu disse, vocês podem rodar isso uma vez por dia, automatizando também. Tem a opção de automatizar. Então aqui, por exemplo, vocês criam ações no Automation e aí vocês colocam aqui, dá um ping no servidor, faz um health check, se está tudo ok, faz uma comparação aqui entre produção e desenvolvimento, gera um relatório e manda para uma lista de distribuição. Vocês podem rodar isso aqui na hora, schedular, do jeito que vocês quiserem aí, importar e exportar isso aqui para outro DBA estar utilizando, enfim. Dá para automatizar uma série de atividades aí. Para a parte de backup, como eu falei, basta clicar com o botão direito e mandar rodar um script, gerar um script RMAN, né? E vocês gerenciam os backups de vocês todos através do Backup Reporter, que é um dashboard completo onde vocês vão ver o que está acontecendo, que backup falhou, que backup executou, se teve alguma violação, se vocês tiveram algum problema. E aqui vocês também têm as policies, como é que está o storage, como é que está o timeline de vocês, os parâmetros, o crescimento dos backups. Vocês podem ver isso tudo num dashboard bonito e simples, ok? Para a parte de diagnóstico e tuning, né? Aqui a gente já entra no Spotlight. O Spotlight é um dashboard lindo, completo, super conhecido no mercado, que vocês têm a opção de ver informações relevantes do banco de dados de vocês, seja ele um Oracle Standard, Standard One, ou um Hack, um Exadata, né? E aí vocês vão ter as telas, é claro, de acordo com cada tipo de configuração, mas aqui vocês podem ver os throughputs, a ferramenta permite fazer um drill em qualquer parte dela. Então, por exemplo, se vocês tiverem alguma coisa errada, igual aqui ficou em vermelho, você não precisa ter packs de diagnóstico e tuning, né? Se você tem, por exemplo, a necessidade de fazer diagnóstico no ambiente de vocês, basta vir aqui com o mouse, clicar aqui, ele vai falar, olha, isso aqui é um lock, né? Faz para mim o drill down aqui, deixa eu entender o que está acontecendo. Ao clicar aqui, vocês vão ver qual seção está bloqueando, qual seção. E ao clicar na seção, vocês já veem detalhes do SQL, o que está acontecendo, qual é o usuário do banco, né?
ou qual o esquema no caso, vocês veem aqui qual que é o servidor, vocês podem ver aqui quem é o usuário do sistema operacional que está fazendo a execução desse código, detalhes aqui o próprio statement SQL, aqui vocês poderiam clicar e explicar o plano de execução e aqui vocês poderiam clicar e ele já mandaria automaticamente para a ferramenta de otimização de código para vocês já estarem automatizando. Mas daqui, dependendo das permissões que vocês derem, vocês também poderiam vir aqui e matar a sessão imediatamente daqui. Então, por exemplo, aconteceu um problema, está numa madrugada, o DBA não está aqui, eu não posso deixar a produção parada, eu posso vir aqui, matar a sessão e depois fazer um acknowledge disso aqui, gravar isso aqui para explicar o que aconteceu depois durante o dia, né? Vocês também conseguem fazer diagnósticos preditivos e aqui vocês conseguem gerar cargas em determinadas queries e aí vocês têm como ver como é que vai ser aqui leituras físicas no disco, ou CPU, ou uso da rede, ele vai traçar os gráficos para vocês, tá? E também vai dizer para vocês a respeito da máquina, quando, em que etapa, né? Daqui a quantos meses, por exemplo, a quantos anos o hardware de vocês já vai estar aí superando aí as capacidades de utilização envolvendo aí queries, por exemplo, né? Então aqui no caso é um gráfico de latência de I/O aqui, tá? Como eu falei, tem a visão, né, para hack, para Exadata, onde vocês conseguem monitorar cada nó. Aqui vocês vão ver como é que está o interconnect, como é que está o ASM. Mais uma vez eu digo, a ferramenta permite drill em tudo. Então vocês podem clicar em cada nó, em cada item aqui e ter a visão do que está acontecendo nó por nó, item a item aqui, não só do próprio Oracle, mas também do sistema operacional que suporta esse Oracle, seja ele Windows ou Linux. Vocês também poderiam estar conectando aí, por exemplo, em outros servidores que não fossem de banco de dados para ter a visão do sistema operacional para um file server ou para um servidor de correio, utilizando também o Spotlight, ok? Além disso, o Toad oferece aí o AWR Browser, onde vocês conseguem fazer aí a análise diferenciada. Se precisar, vocês podem chamar o Spotlight daqui para ver especificamente uma performance de um determinado servidor ou de um determinado esquema. Vocês têm o SQL Scan, que ele vai varrer o banco de dados de vocês à procura de SQLs problemáticos, complexos e simples. E aí, se vocês virem aqui, por exemplo, que tem aqui nesse esquema aqui um SQL problemático, ó, 2 SQL problemáticos, nós podemos clicar aqui e ver. Esses 2 problemáticos estão aqui, os 2 simples estão aqui, né? E o complexo está aqui, ó. E aqui vocês clicariam nesse código, veriam aqui já o próprio código, podendo ver aqui o plano de execução, podendo ver outras informações e simplesmente clicando aqui, ó, Send to Optimize, vocês já mandariam esse código para otimização automática pela ferramenta, na ferramenta de otimização que eu falei antes. Além disso, vocês têm também o Batch Optimize. Aqui vocês podem fazer a otimização de várias coisas em batch, num ambiente, por exemplo, de desenvolvimento, num ambiente de performance, né? E depois testar isso aqui com benchmark, aplicando carga e já jogando isso aqui automaticamente no ambiente de produção de vocês, tendo a certeza de que aquelas otimizações feitas realmente vão surtir efeito. Por fim, a parte de otimização de índices, onde vocês conseguem trabalhar aí índices baseados em workload, não apenas numa query ou numa específica tabela, né? E aqui vocês vão ver aqui quais os índices vocês têm que criar, enquanto que esses índices iam melhorar determinados statements aí, envolvendo aí a criação desses índices aí. Finalmente, para a parte de mudanças, né? Vocês têm toda a parte de análise de impacto, onde vocês podem traçar aqui perfis com mudanças específicas no código ou no plano de execução e ver qual é o impacto que vai ser causado aí numa questão de migração ou numa questão de mudança, por exemplo, no ambiente de desenvolvimento para produção. Para quem já conhece o Toad para Oracle, tem algumas novidades na versão 12.7, né, que é a interface nova e intuitiva do Team Code, uma nova interface que vocês têm integração aí com novas versões aí também do Team Foundation, né? Também a parte de compartilhamento de arquivos e objetos totalmente integrado com o Toad Intelligence Central. Lembra que eu falei para vocês que o Intelligence Central é um repositório unificado para consumo da informação? Vocês também têm como exportar objetos e já deixar tudo aqui pronto, tá? Houveram diversas melhorias no editor de SQL, agora vocês conseguem trabalhar de forma preditiva mais fácil, simplesmente escrevendo o comando e ele já vai buscar os objetos no banco para construir as queries para vocês.
A parte de relatório do Code Analysis, então aquela ferramenta que faz análise dos códigos SQL de vocês. Vocês agora têm esses relatórios em versão web, o que fica fácil de disseminar o conhecimento entre os diversos membros da equipe. Várias melhorias para o uso de in-memory com Oracle 12c e novas funcionalidades aí sugeridas pelos usuários, sugeridas aí pelos nossos clientes e vários bug fixes também. Então, se vocês quiserem ver todas as novidades na versão 12.7, basta vocês escreverem no Google What's New em Toad for Oracle version 12.7. E aqui também tem o link com o vídeo onde vocês conseguem ver aqui essas novidades aí, que eu vou liberar para vocês, vou deixar disponível para vocês no final da apresentação. Algumas justificativas. Eu gosto sempre de colocar esse slide aqui para que vocês possam entender as novidades que a gente tem aí quando falamos do Toad e também as justificativas para você estar adquirindo a ferramenta. Está em inglês, www.toadworld.com/p/justify-your-toad, porque ele sempre é atualizado. Então aqui vocês podem ver white papers da solução, casos de sucesso, as top 5 reasons aqui, né, as 5 maiores razões de vocês adquirirem a ferramenta, as diferenças competitivas e as calculadoras de ROI, onde vocês podem fazer o cálculo de para qual versão vocês vão estar comprando aí, qual vai ser o retorno do investimento de vocês. Tá bom? Finalmente, como eu disse, nós temos 3 perfis, o perfil de BI, o perfil de desenvolvedor e o perfil de banco. Como hoje nós estamos abordando a parte de administração e desenvolvimento, eu vou falar das ofertas para o perfil de desenvolvedor e para o perfil de DBA. Então, tudo se inicia com a Base Edition, né, que é o Toad for Oracle para desenvolvedores. Nessa versão básica você tem a parte do editor de SQL, PLSQL, mais o debugger, toda a parte de Code Refactoring, para vocês estarem trabalhando aí a organização dos códigos, a indentação dos códigos, o Toad Data Modeler que faz a modelagem e engenharia reversa dos bancos, não precisa necessariamente ser Oracle, pode ser, por exemplo, MySQL, PostgreSQL, enfim, e o Toad para MySQL que já vem gratuito, ele é gratuito, independente disso, ele já vem no instalador da plataforma, ok? Daí vocês partem para a versão profissional, que tem todos os componentes da versão acima, inclusive o Code Analysis, onde vocês podem fazer toda aquela parte de automação e agendamento e também análise do código de vocês, né, aquele divisor da variável lá que eu falei, evite setar uma variável sem falar o subtipo. Também a parte de revisão de código através de regras customizáveis, codificação dinâmica pelo editor, fazendo queries visuais e também procura de SQL ineficiente e também geração de dados aí para vocês estarem trabalhando. Tem, por fim, o Toad Expert Edition, que tem todos os componentes das versões anteriores e mais o SQL Optimizer, que é a cereja do bolo. É o cara que vai reescrever os códigos para vocês, ou então vai mudar o plano de execução desses códigos, ou tem o Index Advisor, e aqui esse Optimizer é uma fantástica solução. Se vocês quiserem tudo isso, mais a ferramenta que vai fazer toda a parte de benchmark, teste de carga, teste de estresse, e também a parte do Code Tester com os casos de teste para Oracle, aí seria então a suíte completa, que é a suíte de desenvolvimento de Toad para Oracle. E para todas essas suítes aqui de desenvolvedores, vocês podem estar atachando o plugin de DBA, que além de trazer todas essas melhorias para desenvolvimento do código, vocês também têm a opção de administrar o banco de dados, tá? Então essas são as ofertas que a gente tem no Toad para Oracle, no perfil de desenvolvedores. E no perfil de DBA, nós temos o admin módulo, que é o que eu falei, que é o módulozinho que você atacha ao Toad para desenvolvedor, que vai fazer toda a parte de administração do banco, vai deixar você gerarem relatórios de health check, e também tem a parte do Backup Reporter, né? E aí vocês têm então as 3 suítes que são iguais em funcionalidade, são suítes completas para o DBA, que é a suíte Toad para Oracle, a suíte para Hack e a suíte para Exadata. Em todas elas vocês vão ter tudo que tem o Toad Expert Edition com o módulo de administração, ou seja, a versão mais completa do Toad para desenvolvedor, mais a parte de administração. Vem já com o Spotlight, que é a ferramenta de monitoramento, mais o Spotlight para SQL, o Spotlight para vocês monitorarem Unix, Linux e outros sistemas operacionais, mais o Oracle Data Guard. E aí também tem o Data Modeler com o Backup Reporter, que tem toda aquela parte de dashboard de backup, e o Benchmark Factory, onde vocês conseguem fazer os testes de carga e escalabilidade no Oracle de vocês. Então, as mesmas funcionalidades para Oracle, para Hack e para Exadata. Aqui,
A diferença é o tipo de codificação para cada hardware em específico. A gente tem algumas particularidades para o Exadata aí, para a parte de reescrita do código, ok? Um ponto muito importante, todas as edições de Toad para Oracle tem treinamento gratuito com certificação na web. Então, o treinamento é passo a passo, bastante interessante, bem completo. Vocês vão ter o treinamento dos fundamentos, depois o treinamento voltado para desenvolvedores em 3 módulos e voltado para DBA em 3 módulos também, ok? Então, agradeço a vocês a presença até aqui. Vou passar para o segundo vídeo, que é a segunda etapa, que é exatamente aí a demonstração do produto, tá, ao vivo. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo ou com o representante de venda de vocês. Obrigado mais uma vez.